E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Meu nome é Raul Suzuki, sou engenheiro civil, né? Trabalho no Estratégia Concursos, também trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar um tema muito, mas muito interessante, né? Como estudar em datas festivas, né? Como a gente faz aquele remanejamento de tempo necessário para que a gente consiga entregar o planejamento, entregar ali as nossas metas, sem que haja um comprometimento aí da interface social, né, da coisa, digamos assim. Mas antes de entrar nesse tema, né, vocês podem ver que já está tudo estruturadozinho aqui, né, mas eu quero pedir já para vocês deixarem aquele like, né, se inscrevam aí no canal, dá aquela força. Esse conteúdo aqui é feito com muito amor para vocês, né, eu realmente não ganho nada com isso, é porque eu gosto realmente de estar aqui, de compartilhar esse conhecimento e trazer um pouco da minha experiência para ajudar vocês. Então, se ajudar só um pouquinho que seja, já está valendo muito para mim. Então, vamos embora, embarque junto comigo nessa jornada aí, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa é você tem que entender que as datas festivas, muitas vezes, não vão te dar, né, aquele mesmo ritmo que você tem de constância, muitas vezes na sua etapa de planejamento a longo prazo, ou no seu planejamento, né, do pós-edital, digamos assim. É você entender que, a menos que você se prive de forma muito taxativa, você vai ter que lidar com essa situação ao longo do tempo, né, ao longo da data festiva, principalmente aí no final do ano, né, que é uma data bem familiar em que as pessoas se reúnem e eu acho muito importante que você tenha esse traquejo ali para lidar com essas situações. E é para isso que esse vídeo está aqui hoje, né? Para você que vai agora entrar no final do ano e vai ter que lidar com isso. Estou aqui para te ajudar, falar como é que eu fiz, para que você entenda, né, como tocar o seu planejamento de uma forma mais confortável e entendendo que esses empecilhos, né, que normalmente acontecem, eles são parte do processo. Então, o primeiro tópico, né, pessoal, que eu queria conversar com vocês é o tópico aqui da divisão adequada de tempo. Né? Eu acho que todo planejamento ele tem que antever, né, alguns imprevistos. Então, a gente já sabe que vai ter algum problema ali, ou então já sabe que vai ter alguma flexibilização que vai ter que fazer, então tem que considerar isso de forma pretérita para que você não esquente no cumprimento da sua meta, né? Você não fique muito nervoso, não fique aborrecido consigo mesmo. Você tem que entender que a divisão adequada do tempo entre os afazeres, né, sociais e também ligados ao seu estudo, ele tem que ser feito de forma a entender essas peculiaridades das datas festivas. Então, qual que é a ideia que eu quero trazer para você? Você sabe que vai ter aliança de Natal, você sabe que tem que estudar naquele dia, levanta mais cedo, né? Talvez faça sentido para você. Ou então, eu não quero estudar no dia 24, 25 de dezembro. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar puxar essa carga horária para antes. Paciência, né? Se eu não conseguir também, se você ficar se cobrando, eu acho que depois do dia 26, né, que você não estudou 2 dias, eu acho que você vai se sentir mais assim, mais cobrado, né, mais estafado. E isso não vai te fazer bem, né, de verdade. Eu falo porque eu já passei alguns natais aí, né, nesse projeto de longo prazo, que é o concurso público, e isso já me deu um pouco de experiência em como lidar com isso, tá bom? Outra coisa, que é assim, de fundamental importância, a constância e a flexibilidade. A constância é mais para dizer o seguinte: ainda que você veja que a meta que você se programou para fazer, né, você não vai conseguir fazer exatamente como é que ela estava planejada inicialmente, tem a flexibilidade para readequar o plano no meio do caminho. Então vamos dizer assim: eu tinha para fazer tal coisa, para ver a teoria de determinada matéria hoje. Hoje eu não estou sem saco, não tenho condições, a festa está chegando aí mais tarde, a família está chegando aqui em casa, já está um barulhão. O que é que eu faço? Cara, beleza, vamos entender aqui, eu tenho uma meta de 1 hora, eu posso transferir essa meta de 1 hora para fazer uma outra atividade que não me exija tanto. Para escutar uma videoaula, por exemplo, já dá para fazer uma revisão lá por videoaula, talvez. É melhor do que perder o tempo. E talvez você se sinta, né, um pouco mais tranquilo. Por que mais tranquilo, Raul? Porque você vai entender que aquela flexibilidade, não, você tinha que estudar e você está estudando. Não é exatamente o que você tinha pactuado com você mesmo, que eu acho que esse é o compromisso mais difícil de se honrar,
inicialmente, mas sem dúvida você está fazendo alguma coisa na direção e avançando na direção que você quer, que é na direção da aprovação. Beleza? Segundo ponto. Esse ponto aqui é fundamental. É melhor o feito do que o perfeito, tá bom? Então eu não sei de quem é essa frase, mas os créditos aí deixa aí nos comentários se você sabe de quem é, então para dar os créditos. Mas eu acho que é super assim importante você se entender e ser um pouco mais gentil com você mesmo nessas datas. Eu não consegui durante o meu tempo de estudo, né? Eu acho que eu era muito fechadão para essas coisas e depois que eu estava mais velho de concurseiro, já estava um pouco mais experiente, eu percebi que dava para ir, né? Que dava para ser um pouco mais cauteloso. Terceiro, remanejamento das metas. Esse remanejamento das metas, ele é fundamental. Por quê? Como eu falei no primeiro tópico, a gente tem que fazer uma divisão adequada do tempo entre compromissos sociais e compromissos profissionais, né? Digamos assim, eu encaro como profissão o estudo. Então, o remanejamento das metas é saber quando você pode fazer tal meta e quando você não pode e fracioná-las, se for o caso. Então, vamos supor que você tem fazer tantas coisas ali naquele dia. Então, se você consegue antecipar um pedaço, se você consegue colocar um pedaço para depois, de forma que você consiga dar aquela flexibilidade, né? Novamente, alguns aspectos dos tópicos anteriores, é para que você entenda o que é que você tem que fazer, né, em cada um desses tópicos. Isso aqui não são princípios e tópicos isolados, até porque eles dizem respeito às mesmas práticas de estudar em tempos, entre aspas, adversos. Né? Adversos em que há uma grande quantidade de distração, uma grande quantidade de coisas para serem vistas e conversadas, tá bom? Agora, esse tópico aqui, essa parte aqui, tem que ter bastante cuidado. Agora eu quero saber onde você está, se você está no pré ou no pós-edital. Muito cuidado. Se você estiver no pré-edital, é até um pouco mais entendível, né? Compreensível, que você tome uma postura até mais flexível, tenha uma ideia de que você precisa estudar naquele período de tempo e também e que a prova não está ali com data marcada. No entanto, se você tiver nessa segunda postura do pós-edital, o que é que eu te recomendo fazer? Né? Faça um planejamento ainda mais coeso. Tudo passa pela palavra-chave planejamento. Defina metas factíveis e execuíveis para o seu período de estudo. Ainda que você não consiga ter uma divisão adequada de tempo, em virtude dos imprevistos, tenha a flexibilidade, só que seja uma flexibilidade mais mitigada. Não seja uma flexibilidade a ponto de deixar de fazer determinada coisa, porque isso vai te fazer falta se você tiver principalmente no pós-edital. Você está em dezembro, prova em janeiro? Então, cara, você vai ter que estudar quase todo dia ali. Eu fiz isso. E já aproveitando para falar um pouco para vocês, como eu fiz na minha preparação? Eu acho que essa é uma pergunta que eu recebo sobre todos os aspectos, né? Eu acho que é muito importante até para que eu consiga, né, validar algumas coisas com vocês, porque qual que é a prova melhor do que eu estou falando aqui que funciona? Não é porque eu estou falando que alguém me disse, que eu li num livro, que é aconselhável. Não, eu estou falando porque eu fiz, né? Porque as pessoas que eu acompanho, né? Eu recomendo fazer assim e funciona, cara, funciona muito. Então, partindo do pressuposto que você entende, né, essas principais coisas, né, no que diz respeito à flexibilidade, distribuição adequada de tempo, remanejamento de metas, né, que você já está entendendo ali um pouco mais sobre esses princípios, é importante que você entenda depois se você está no pré ou pós-edital, beleza? Segundo tópico. Primeiro tópico, aqui esses três assuntos. Segundo, esse aqui. E aí, como é que eu recomendo que você faça? Na minha preparação, teve tempo que eu estava no pré-edital e teve tempo que eu estava no pós-edital, assim como eu coloquei para vocês. No pós-edital, eu estava em um concurso que era bem importante para mim, era da Prefeitura de João Pessoa, foi um dos concursos aí que eu foi no início mesmo. E aí eu lembro que eu estava resolvendo questão naquele dia e eu fiz um gorrinho assim para lembrar na folha dos meus estudos que eu estava estudando no dia do Natal, né? Eu lembro que eu fiz um gorrinho assim, ó, que desenho lindo. Deixa eu fazer aqui para vocês. Olha aí que coisa linda, meu Deus do céu. Mas é isso. Eu lembro que eu fiz um gorrinho ali na folha que eu estava tomando nota de alguns assuntos. Então, eu lembro que foi bem puxado para mim. Eu realmente tive problemas em me concentrar naquele período. Lembrei e queria estar com minha família. Só que
fez parte um pouco da minha história e faz parte da história de todo concurseiro a abdicação em virtude de um propósito maior. Então, só para que fique bem claro, né, isso aqui não são regras e que você só vai conseguir passar se você fizer isso, mas são noções de uma pessoa que já passou por isso e quer dizer para você de como fazer. Então, no pré-edital, seja um pouco mais gentil com você mesmo, né? E no pós-edital, se você tiver prova em janeiro, por exemplo, cara, aí é sangue no olho, deixa para curtir o próximo Natal concursado, tá bom? Você às vezes esfregar aí na cara da sua tia, passei, tia, você não colocava fé em mim, passei. Então, nunca eu tenho essa tia, mas muitas pessoas têm aquele familiar que sempre duvidou que as coisas fossem dar certo e graças a Deus vai dar certo para você. Então esse é meu desejo, né, para você agora no final de ano. Eu desejo muito, muito que você consiga chegar lá e consiga realizar todos os seus projetos pessoais e que consiga muitas aprovações aí ao longo do próximo ano. É de verdade uma satisfação imensa você estar assistindo esse vídeo aqui e eu poder contribuir um pouquinho só, como eu falei no início do vídeo, né, na sua preparação. Então, o planejamento ele é fundamental. Planeje-se e execute seu planejamento com aquela necessidade assim de que a sua vida e o seu projeto pessoal de crescimento dependesse disso, porque de fato eles dependem, tá bom? Então, esse aqui é meu passando para dar meus votos aí de Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né? Um vídeo assim mais comemorativo e também recomendativo, né? Para você entender como é que é para fazer essas coisas que eu fiz durante a minha preparação. Antes de sair do vídeo, já deixa aquele like bonito, comenta aí embaixo, se inscreve, deixa toda aquela mensagem que você quer que me desejar ou desejar para o próximo, pro seu companheiro concurseiro aqui embaixo, porque eu tenho certeza que você não está sozinho nessa jornada. Pode contar comigo, beleza? Tchauzinho, pessoal. Um abraço, um beijo e até a próxima.